a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui para falar do livro de Juízes. E hoje nós vamos falar sobre Eude. Diz a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 3, a partir do versículo 15, o seguinte: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gerá, benenita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributos a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu debaixo das suas vestes, do lado direito. Amados irmãos e irmãs, esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler vai nos falar sobre Eude. Eude viveu numa época em que o povo de Deus, o povo de Israel, estava sendo terrivelmente oprimido por um povo que era o povo de Amon, que juntamente com os amalequitas oprimiram Israel durante 18 anos. Sim, Israel, depois que Otoniel morreu, eles começaram a fazer o que era mal perante o Senhor. E então o Senhor permitiu que Israel fosse subjugado pelos filhos de Amon, ou os amonitas. E assim ocorreu durante 18 anos. Todavia, no meio da dor, no meio da aflição, os israelitas, o povo de Deus, clamou ao Senhor, buscou ao Senhor, e Deus levantou um grande homem chamado Eude. Eude era um homem canhoto, e ele fez para si um punhal de 2 gumes, ou seja, uma faca do tamanho de um côvado, ou seja, 45 centímetros, que cortava dos 2 lados. E aí ele vai levar o tributo que o rei dos amonitas exigia, o rei Eglon, que era um homem muito gordo, e então ele pede para ficar sozinho com o rei Eglon. E quando o rei Eglon vai receber o tributo, ele, com o punhal, fere o rei Eglon e o mata. E nós podemos observar que ele se esconde. Quando os guardas do rei Eglon vão ver, já vê o seu rei morto. E naquele momento em que eles tiram o rei, Eude foge. E Israel é liberto dos amonitas, graças ao grande Eude. E o povo de Deus ficou em paz durante muito tempo, porque o Senhor livrou Israel dos amonitas. Ficou em paz durante muito tempo, durante 80 anos, é o que diz a palavra de Deus, no versículo 30. Você deve estar pensando, você deve estar dizendo: o que esse texto tem a ver com a minha vida? Que aplicações nós gostaríamos de receber ao ler esse texto? Irmãos, nós podemos ver aqui o Deus que sempre dá livramento ao seu povo. Nós podemos ver que Deus nunca abandona o seu povo. Muitas vezes o povo de Deus é que é infiel. Deus permanece sempre fiel. E Deus sempre dá livramento para o seu povo. Nós podemos observar que naqueles dias, nos dias de Eude, o povo de Israel estava travando ali aquela terrível batalha contra os filhos de Amon. Israel estava sendo terrivelmente oprimido pelos amonitas.
e por esse rei mau chamado rei Eglon. E o rei Eglon, ele impunha pesados tributos ao povo de Israel. Se nós observarmos bem, hoje nós estamos vivendo dias como aqueles dias. Nós estamos sofrendo uma terrível batalha, uma terrível opressão por causa dessa pandemia, por causa desse vírus, por causa dessa adversidade. Nós também recebemos pesadas cargas tributárias do governo, seja federal, municipal ou estadual. O preço da gasolina está lá em cima por causa dos pesados tributos que nós temos que pagar. E não somente a gasolina, mas todas as outras coisas. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Mas eu gostaria de dizer a você que, independentemente da crise, dos problemas que nós estamos atravessando, Deus tem estado presente no nosso meio. Deus tem cuidado de nós como cuidou do seu povo há tanto tempo atrás. Nós podemos ver aqui por que Israel estava sofrendo. Israel estava sofrendo por causa do seu pecado. Eles se esqueceram de Deus e fizeram o que era mal perante o Senhor. Por isso Deus permitiu uma opressão. E nós podemos ver que muitas vezes a crise vem, a adversidade vem, a praga chega à nossa tenda, porque nós muitas vezes nos esquecemos de Deus. O Brasil é um povo que muitas vezes se esquece de Deus. Tem aqueles que são fiéis, mas grande parte do povo brasileiro é um povo que não teme a Deus, é um povo que não se preocupa com a vida de compromisso com Deus, e nós podemos ver que era como Israel naqueles dias. Por isso o povo de Deus sofre, mas Deus, que não quer o sofrimento de ninguém, mas Ele disciplina quem ama e corrige os seus filhos. E Deus muitas vezes permite a praga, permite a adversidade, para que o povo possa reconhecer e clamar ao Senhor. Você deve estar questionando por que essa pandemia, por que essa crise? As crises existem para que as pessoas possam lembrar-se de Deus, lembrar que Deus existe e Ele é o único libertador. E foi o que aconteceu aqui, diante daquela opressão, diante daquela adversidade que o povo de Israel estava sofrendo. O povo de Deus, depois de 18 anos de opressão, começou então a clamar ao Senhor. E é isso que nós devemos fazer em meio à crise. Sim, Deus não se esquece do seu povo. Deus liberta o seu povo. Por isso você tem que clamar. A Bíblia fala: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas ocultas, coisas que não te conheces. Deus está atento às nossas orações. O povo de Israel clamou. O povo de Deus se arrependeu dos seus pecados e buscou o Senhor. E é isso que nós temos que fazer em meio à crise. Busque o Senhor, clame ao Senhor no meio da adversidade, e Ele estará pronto para te livrar. Diz a palavra de Deus que Deus ouviu a oração do povo de Israel, Deus ouviu o seu clamor e Deus levantou o libertador, Eude. Eude era um homem canhoto. Nós podemos observar que eu sou canhoto, e muitas vezes o canhoto naquela época não era valorizado. Durante muito tempo, é interessante que até o termo canhoto significa sinistro, né? Alguém que não é direito, alguma coisa assim. E nós podemos observar que, apesar dele ser canhoto, Deus o chamou. E quando nós vemos Eude, nós vemos que Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os seus escolhidos. Deus muitas vezes não olha para a imperfeição do homem, não olha para o seu defeito físico, não olha para a cor da sua pele, não olha para a família que ele pertence. Deus olha para o coração, como fez com Davi, como fez com Eude e como fez com muitos outros. Às vezes você pensa que não pode ser usado por Deus. Eude foi usado por Deus apesar de ser um homem canhoto. E nós vamos ver por que Deus chamou justamente um homem canhoto. Deus chamou um homem canhoto, por quê? Porque Deus sabia o que Eude haveria de fazer. Ele iria matar o rei Eglon. É interessante observar que Deus chama aquele homem canhoto para
que o fator surpresa prevalecesse naquela guerra. Por quê? Porque o rei Eglon jamais esperava que o punhal ia sair de uma mão esquerda, porque geralmente as pessoas empunhavam a sua espada, a sua arma com a mão direita. Mas aí, partindo de um homem canhoto que colocou justamente na bainha, do lado oposto, aquela faca, e então o rei foi ferido. Por isso Deus tem uns planos. Às vezes nós pensamos que o que está acontecendo na nossa vida é algo que não vai dar certo, mas Deus tem os seus planos. Alguns dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas certas. Nós é que lemos as linhas de Deus de maneira errada. Deus tem os seus planos, por isso Deus chamou aquele homem canhoto. Deus tinha um propósito. E às vezes Deus faz ali coisas que nós não entendemos hoje, mas nós podemos entender amanhã. Só depois que Eude matou o rei, nós podemos ver que as pessoas entenderam porque Deus chamou um homem canhoto. Ele surpreendeu. E nós podemos observar que é a mesma coisa, Deus para nos dar livramento sobre o inimigo, Deus para fazer o inimigo cair por terra, muitas vezes Ele tem os seus planos, que não são os nossos planos, porque assim como são mais altos os céus do que a terra, os planos de Deus são superiores aos nossos planos. Por isso entenda o plano de Deus, e Deus às vezes usa aquele que nós menos esperamos para nos dar livramento, como Deus fez com Eude. Eude, diz a palavra de Deus, que ele, além de ser canhoto, era um homem também muito habilidoso e muito inteligente. Por quê? Porque ele fez ali um punhal de 2 gumes. E com aquele punhal ele feriu ao inimigo. E nós podemos observar que nós não temos um punhal como de 2 gumes como Eude tinha, mas nós temos uma espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. O próprio autor de Hebreus vai falar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, capaz de separar juntas de medulas, alma e espírito. A palavra de Deus é a nossa arma, porque ela é a espada do espírito. Ela é viva, ela é eficaz, e ela é a nossa arma contra o nosso inimigo, contra as nossas adversidades, contra os nossos adversários. Assim como Eude feriu e derrotou o inimigo, assim também, se nós manejarmos bem a palavra de Deus, por isso que o autor Paulo vai falar a Timóteo dizendo: procura te apresentar aprovado como obreiro, que não tem de se envergonhar, evita falatórios profanos, mas maneja bem a palavra da verdade. Seja como Eude, maneje bem a palavra de Deus, assim como Eude manejou bem aquele punhal e feriu o seu inimigo. Nós temos também que meditar dia e noite na palavra de Deus, aprender a entender e a praticar a palavra de Deus, porque bem-aventurados são aqueles que ouvem, os que leem, os que guardam a profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Se você quer derrotar o seu inimigo, se você quer derrotar a sua adversidade, então esteja bem firmado na palavra de Deus. E Deus deu livramento a Eude, porque além de matar o seu adversário, ele conseguiu fugir ali do palácio do rei, porque ele se escondeu, ele se guardou e depois saiu em paz. Da mesma forma que Deus guardou Eude, fazendo com que ele se escondesse ali na câmara do palácio, Deus também, Ele nos guarda de toda a aprovação, da aprovação que vier sobre o mundo inteiro, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus guarda na mais perfeita paz aquele cujo propósito é firme diante do Senhor, porque ele confia em Deus. Confie em Deus e se abrigue sobre as asas do Senhor. Deixe o Senhor te guardar da provação, da praga, da adversidade e do inimigo. E Deus vai te guardar.
E diz a palavra de Deus que Eude teve vitória. E da mesma forma nós podemos ter vitórias. Que Deus possa te abençoar cada vez mais e a cada dia. Que assim como Eude foi vitorioso, você também seja vitorioso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Confie nesse Deus, o Deus que nos livra de toda aprovação, e você será feliz. Amém?